boa noite. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou afetada Lyon desde 2019, sou jornalista voluntária do Instituto Reconvexo. Mais uma vez, eu estou aqui no nosso encontro de Lyon para Lyon, em que eu faço entrevistas com outras pessoas que também foram afetadas, também com familiares. Em breve, a gente também vai estar falando com especialistas. Olha só que bacana, quanta coisa legal. Bom, para vocês que estão assistindo, eu peço que vocês curtam o canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, aliás, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, assistam os outros materiais que tem no canal do Instituto. Tem muita coisa bacana, tem muita história motivadora, muita história bacana, muita história de superação, de desafios, muitas provocações nessas histórias. E é muito interessante que a gente conheça e divulgue também, porque a Lyon é uma doença rara, pouco conhecida, e por isso o diagnóstico é difícil, e muitas pessoas se sentem muito sozinhas quando recebem esse diagnóstico. Mas vamos lá para o nosso papo de hoje. Hoje o convidado é o Claudemir Gonçalves, ele que mora em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Claudemir. Eu agradeço você por ter aceito o nosso convite. E adianto que eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa hoje. Muito boa noite a todos e todas, né? Em primeiro lugar, é um prazer eu estar aqui para falar da Lyon e, quem sabe, aprender um pouco mais também, né? Porque eu preciso. Verdade. E toda conversa é uma troca, né? A gente sempre sai aprendendo e ensinando alguma coisa. É verdade, verdade. Como dizia o velho sábio. Oi. Perdão, pode falar, cortou. Como dizia o velho sábio, né? Ninguém é tão burro que não tem nada para ensinar e ninguém é tão inteligente que não tem nada que aprender, né? Então, estamos aí para aprender também. É verdade. Aí, ó, já começamos com um papo inteligente, um papo de aprendizado mesmo, né? Desculpa, caiu aqui. Claudemir, como foi que começaram os sintomas da neuropatia na sua visão? Olha, assim, desde quando eu me conheço por gente, quem sabe eu seja uma exceção no grupo, eu já sentia que eu tinha dificuldade para enxergar, tipo, eu me falava, tem tal coisa ali, eu não sabia, eu não via, e eu fui descobrir quando eu comecei a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, eu trocava muito de colégio porque eu não enxergava, digamos, não enxergava o quadro. E até que no 11 anos, mais ou menos, aliás, 11 anos de idade eu tinha, eu fui estudar num educandário que pertencia a um colégio de freiras na época, e elas me levaram no oftalmologista. Ali começou a minha corrida, o oftalmologista, ele começou a me examinar e coisas dessa natureza, só que daí na época ele disse assim que eu não tinha nada no meu olho, e que até em termos de bem-humorado, ele disse para mim que eu acho que eu devia de ter um saravá no olho, porque não apresentava nada. Mas a minha visão continuou assim, caindo. E daí, no caso, foi que eu cansei, sabe, de sofrer muito bullying no colégio, eu acabei desistindo de estudar. E eu parei de estudar e fiquei muitos anos sem estudar. E, no caso, eu voltei a novamente procurar um oftalmologista quando eu tinha 21 anos, que eu precisei de fazer a minha CNH. Aí eu voltei, procurei fazer a minha CNH, e daí novamente começou a correria. Só que daí naquele momento eu já era adulto e eu já sabia o que eu queria da vida. E eu queria descobrir o que era que eu tinha. E ali se arrastaram depois, eu acho que mais uns 10 anos, 10, 11 anos, até eu conseguir o diagnóstico que era a neuropatia de Leber. Todo o que teve, assim, que eles suspeitavam foi investigado. E nenhuma delas dava um diagnóstico preciso. Nada apresentava que eu tivesse algum problema, que fosse uma doença, assim, que digamos que fosse tratável no caso. Até que um dia o médico disse, mas olha, temos uma suspeita, tu pode ser portador de neuropatia de Leber. E ali foi aonde
eu fui atrás, né, para conseguir ter um diagnóstico na época. E quem teve essa desconfiança? Foi um oftalmologista ou você já tinha ido em algum neurooftalmo? Não, na verdade, sim, foi um oftalmologista. Eu lembro como se fosse hoje, o nome dela é doutora Adriana Pandolfo. Ela trabalhava, não sei se ainda trabalha na cidade de Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade muito forte em termos de medicina. E ela suspeitou, ela disse que deve ter uma neuropatia que não seja uma muito comum. E daí ali a gente foi investigar, na verdade. E daí acabou que na época ali deu positivo que eu era portador da Leber. E agora não vou saber especificar a minha mutação, mas se eu não estou enganado é 1477, 1478, uma coisa assim. Porque eu na época eu me entristeci tanto, sabe, quando eu recebi o diagnóstico, que eu até me deprimi, sabe? Eu me deprimi porque eu vi que não tinha solução, e é uma doença assim muito rara e muito difícil. E uma coisa assim que eu vejo, eu não sei se é eu que vejo, ou quem sabe as outras pessoas também verem, é um desinteresse da medicina em investigar essa doença, procurar uma cura ou um diagnóstico que possa, pelo menos, amenizar a nossa situação. Esse desinteresse, no caso, você chegou a consultar com alguns outros médicos que você passou antes de ter o diagnóstico para falar para eles qual foi o seu diagnóstico? Você chegou a procurá-los depois para falar a solução daquele mistério que estava acontecendo? Sim, eu tipo assim, ó, eu até hoje eu tenho um médico que é da minha confiança, o nome dele é Dr. Adriano Frasson. Ele atende no Hospital de Olhos do Lions, em Passo Fundo, e é um hospital um médico que eu visito periodicamente. Eu cheguei para ele e falei para ele. Aí ele me deu uma explicação assim, mas não convincente, na verdade. Ele disse que é um exame muito raro, muito difícil, tem que ter um jeito específico de fazer, e que na minha região não tem ninguém especialista nessa área. E por esse motivo que seria difícil de diagnosticar na época. Só que isso faz bastante tempo, né? Daí depois daquilo, assim, a gente, tipo, eu entrei no termo de aceitação. A partir daquele momento, entrei no termo de aceitação para conviver com a baixa visão. Eu perguntei essa questão do interesse, Claudemir, porque além da falta de informação, falta do investimento em pesquisa também, né? Tudo isso que envolve o diagnóstico, o tratamento, eu também sinto isso de alguns profissionais. Né? Depois que eu tive o diagnóstico, Cuiabá não tem neuroftalmo. Eu falo de Cuiabá, que não tem neuroftalmo, eu tive que ir para fora também. Quando eu voltei, eu cheguei a falar com alguns dos médicos que me atenderam para dar a solução do mistério, né? Falar o que tinha acontecido, qual tinha sido a descoberta. E eu também não notei muito interesse da parte deles. Né? Por isso que eu te perguntei, eu ainda fiquei meio chateada porque é uma doença rara, era uma coisa que estava tendo um mistério, e a hora que eu fui animada a contar que tinha descoberto, né, não teve tanto interesse, eu fiquei frustrada também com Não, isso. Né? perfeito. A gente foca bastante nas políticas públicas, né? Que é uma das bandeiras do Instituto Reconvexo, para que a gente possa acelerar esse processo, tanto do diagnóstico, quanto do tratamento, quanto da inclusão, da reinserção no mercado de trabalho, apoio psicológico. O que você acha que falta nesse sentido? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho assim, o que falta, eu acho que em primeiro lugar é conhecimento da doença. Porque tu chegar e dizer para uma pessoa, eu sou portador de Lyon, eu tenho neuropatia óptica de Leber, as pessoas perguntam, te fazem um monte de perguntas, assim, o que é isso? De onde é que vem? Você já foi no oftalmologista? Já foi no neurooftalmo? Tu já procurou? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que ter, que eu acho que seria
O início é o conhecimento da doença, que a partir do momento que tem o conhecimento, ela passa a ter uma maior atenção, eu acredito eu, das autoridades, das pessoas responsáveis que têm a capacidade de fazer alguma coisa. Porque, tipo assim, ó, eu que eu me refiro, por que até hoje não teve interesse? Porque não aconteceu com o filho de um grande, de um cientista, de alguém da política, ou coisa dessa natureza. A partir do momento que acontecer com eles, aí eles vão entrar em ação e vão procurar achar um meio de divulgar mais essa doença. É verdade, porque começa tudo pela divulgação, né, Claudemir? A partir do momento que se conhece, fica mais fácil ter pesquisa, ter política pública, se pensar em soluções, né? Exato, porque a Leber é uma doença praticamente desconhecida, né? Eu, pelo menos, não sabia nem que existia. Eu conhecia várias doenças que pertencia, que era do olho, né? Mas nunca eu tinha ouvido falar em neuropatia de Leber, né? E sendo assim que a gente hoje no grupo, a gente quase todos têm os sintomas parecidos, só muda a mutação. Mas os sintomas são parecidos. É verdade. E, Claudemir, você falou a questão de ter se deprimido, né, no pós-diagnóstico. Você passou anos com os sintomas e demorou um bom tempo para ter o diagnóstico. Só, Depois do só um diagnóstico. minuto que eu não tô te ouvindo. Tá. Posso falar? Pode, pode. Tá bom. Você passou um bom tempo, Claudemir, anos, com os sintomas da Leber sem saber o que era, né? E depois você falou que quando teve o diagnóstico, você ficou bastante deprimido, teve um grande abalo. O que mudou de você estar com a visão ruim e não saber o que era, e estar com a visão ruim e saber o que era? Olha, eu acho assim que a única coisa que mudou para mim foi que eu hoje, eu entrei no termo de aceitação. Por quê? Porque antes, assim, o que acontecia? Eu vivia muito de perguntas, né? Por quê, o quê, como, de que jeito? Esse tipo de pergunta. Por que eu não enxergo? Por que os médicos me investigam e eu não tenho nada? Por que isso acontece? Então, assim, a partir do momento que o diagnóstico saiu, eu pelo menos assim, ó, se eu hoje eu tenho algum problema que eu não consigo fazer, isso eu não consigo realizar porque por causa da Lyon. Por exemplo, por exemplo, eu perdi cores, né? Eu não enxergo mais cores. Para mim é preto, é branco ou é cinza. Então, eu não consigo ver a cor. Por quê? Por causa da Lyon. Então, assim, hoje eu encontrei o motivo das perguntas, a resposta das perguntas que eu fazia para mim mesmo, que eu não sabia o que era. Entendi. E como é que foi para você sair desse período depressivo? Veio a aceitação? Como é que foi para você sair? Fala, bom, agora isso não vai passar. Isso realmente é uma doença, não vai passar, dá para a gente tratar e bola para frente. Como é que foi para você tocar essa bola para frente? Olha, para mim, assim, foi com a ajuda de profissionais, na verdade. Eu toquei de, procurar um psicóloga, psiquiatra, e eu, assim, toquei de entender que a minha vida ia ser daquele jeito de agora em diante. Daquele momento em diante, passou a ser: você não pode dirigir, você não pode
sair na rua, assim, para outros lugares sozinho, você tem que aceitar a tua limitação. E ali, com a ajuda de profissionais, eu aceitei isso, né? Hoje, eu consigo tirar, digamos, tirar algum proveito dessa minha situação. E que tipo de proveito? Um dos proveitos, eu acho que, tipo, eu consegui uma bolsa por cotas, né? Do ProUni, que não foi por ampla concorrência, e, tipo, o teu passe livre também, né? Foi uma das vantagens que eu tive, né? Que não é tão fácil da gente conseguir a passagem, mas eu consegui. E então isso é algum dos benefícios que eu tenho, né? Que eu acho que eu tenho. Mas em compensação, assim, se eu tivesse que trocar tudo isso por voltar a ter a minha visão de novo, eu acho que eu trocaria tudo, faria tudo o possível, acho que até o impossível. Porque não tem preço, né, você ter tua visão. É, é, é. Eu hei de concordar com você que a gente se adapta, né, Claudemir? Vai, aprende a se locomover, aprende a fazer o que é preciso, né? No seu caso, você voltou a estudar, eu fui voltando também a usar computador, mas nada como enxergar bem, né? Isso. Na verdade, assim, ó, eu, por exemplo, eu sou sócio da APACE, Associação Passafundense de Cegos, e eu, quando eu cheguei lá, sabe, assim, eu achei que eu era o pior do mundo, sabe? E só que eu cheguei lá e eu vi que tem o pessoal que são, nossa, assim, eles têm uma baixa visão, eles são cego total, e eles têm uma vida assim que eles aprenderam a viver, que eles são livres, na verdade. E foi isso que me motivou a eu tomar a iniciativa de retomar a minha vida de novo. Entendi. O apoio psicológico, o apoio daquelas pessoas que passam pela mesma situação que a gente passa, é fundamental, né? Exato. Eu assim, ó, eu para mim assim, ó, eu tenho uma história de vida minha muito muito difícil, na verdade. Por quê? Eu sofri muita humilhação dentro da minha casa por causa da minha baixa visão. Porque nós somos uma turma de 5 filhos e eu sou o terceiro. Aí, no caso, eu tive que cuidar dos mais novos e fazer serviço de casa, e eu, por causa da minha baixa visão, não conseguia fazer as coisas. E daí eu chegava em casa, eles me humilhavam, diziam, mas você é cego que não enxerga, esse tipo de coisa, sabe? E daí, assim, isso me traumatizou bastante. E foi aonde, assim, as coisas para mim foram se arrastando, e quando eu tive o diagnóstico ali, que eu sabia que não tinha o que fazer, eu me doeu bastante, porque eu sofri muita humilhação no caso da parte da minha mãe, e a doença, ela vem da parte dela, né? Então, daí sim, para mim foi difícil, na verdade. E você é o único caso, Claudemir, na sua família? Olha, eu tenho 2 irmãos, a minha irmã mais velha, que ela enxerga pouco, sabe, assim, ela tem baixa visão, mas não tanto, sabe, mas ela tem uma neuropatia diferente da minha, não é Leber. E eu tenho o meu irmão mais velho, que ele também enxerga pouco, mas porque ele sofreu um acidente e ele fraturou o crânio, na verdade, e essa fratura acabou atingindo o nervo óptico dele. Só que ele consegue dirigir, ele dirige, sabe, tudo tranquilo. A minha irmã também, ela trabalha normalmente. E daí, no caso, o que mais atingido sou eu mesmo. Daí os dois mais novos enxergam super bem. Tem, o dos dois tem carteira de motorista, tudo tranquilo, sim, não tem problema nenhum. Entendi. Eu imagino que para sua família, por parte de mãe, como você disse, como a mutação vem da mãe, deve ter sido um baque muito grande também, né? Para mim foi muito difícil, sabe? Foi bastante difícil porque assim, na verdade eu sofria, na época ali, sofri humilhação da parte dela, e daí depois eu fui descobrir que a doença veio dela. Então daí a gente fica
como é que eu posso dizer, a gente fica, assim, achando que isso não teria explicação, a pessoa dizer assim, pô, você é cego, sendo que aquela doença veio da própria pessoa, né, que ela é o vasotransmissor. Mas isso já faz parte do passado para mim, sabe? Eu já consegui superar, porque, assim, hoje eu tenho que conviver e eu não posso culpá-la, né? Porque na época ali a gente não sabia também, né? Então, ela, quem sabe, ela na inocência dela, ela falou isso aí sem saber que ela fosse, porque eu mesmo não sabia, né, que a doença tinha vindo dela. E, de certa forma, você sendo o primeiro a ter essa neuropatia, você pôde trazer muitas coisas também para a sua família, né? Nesse sentido também de ajuda, né? De compreensão, de fazer as coisas, de ajudar. Talvez, se por um acaso alguém chegar a ter, né, dos descendentes dos seus sobrinhos, chegar a ter, já vão saber como lidar, você vai poder dar esse apoio, né? E, Exatamente, exatamente. Eu, Claudemir, pode sim, falar. Não, desculpa, deu uma cortada, pode falar. na verdade, é assim, ó, eu hoje, até quando eu vou no médico, às vezes, aqui na minha cidade tem um neurologista ali, que ele até cuida da minha esposa, porque o pessoal do grupo aí já é ciente, eu casei, a minha esposa no segundo ano adoeceu. No terceiro sofreu um AVC e daí ficou cadeirante. Aí eu baixa a visão e ela cadeirante, sabe? Foi um momento bem crítico da minha vida. Aí eu periodicamente eu vou nesse médico ali porque ele atende minha esposa. E daí ele sim, ele às vezes quando eu não vou, ele me chama lá para ficar perguntando sobre neuropatia de Leber porque ele não tem conhecimento, sabe? Então, sim, às vezes às vezes eu penso, será que o médico conhece menos a doença do que o paciente? Eu acho que em muitos casos, sim, viu, Claudemir? Em muitos e muitos e muitos casos, sim. Porque às vezes a gente escuta cada absurdo, quando não é com a gente, é com alguém do grupo que conta os absurdos que escuta, né? Muitas vezes dentro do consultório. Exatamente, exatamente. Eu, tipo, sim, já ouvi muitas coisas, assim, mas eu, sim, tipo, esse tipo de coisa já não dou mais bola. Às vezes a gente perguntar, você é cego ou o quê? Eu digo, eu sou o quê? Daí eu pergunto, mas o que é o quê? Eu digo, mas foi você que falou o quê? Então, me diga, eu sou o quê? Eu não sou cego. Então, a realidade é essa, né? Nós temos que viver, só que eu acho, assim, o Brasil é um país muito preconceituoso nessa parte aí. Porque ou você é vidente ou você é cego. Baixa visão ele não é visto. E daí, assim, tu conversa com as pessoas, todo mundo tem um pouco de médico, né? Aí você vai no doutor tal, porque você não foi, porque você não usa óculos, esse tipo de coisa, sabe? E a neuropatia de Leber, assim, ó, até hoje, pelo que eu saiba, ela só tem duas soluções, né? Uma delas é tomar a ibedenona, que geralmente não, a gente não vê muita diferença, e é aquela terapia gênica que tá para vir aí, né? Se vir para os mais novos aí, que digamos que forem acometidos mais novos, vai ter solução. Mas para nós que já estamos aí há muito tempo, aguentar aí, seja o que Deus quiser. E se adaptando. Isso que você falou é verdade, né? Ou é cego ou é evidente. Esse termo baixa visão, eu só fui conhecer por causa de mim. É Que eu sou verdade. baixa visão, eu não conhecia, não. Outra coisa assim, o que eu acho assim, ó, eu não conhecia a bengala verde. Eu tenho a bengala, mas minha bengala ela é alumínio, sim. Eu não conhecia a bengala verde. E a partir do momento que eu comecei a ouvir falar que a bengala verde é para pessoa baixa visão, aquilo ali sim, ele já mudou a minha percepção. Só que muitas pessoas eles não sabem que existe, né? Então daí, assim, vai no cego ali, vai, né? É isso que fala. Claudemir, eu não conheço. Eu acho que bastante gente também que está nos assistindo ou que vai nos assistir também não conhece.
qual que é as diferenças de bengala? Você falou que tem a bengala verde. Se tem a verde, tem a de alumínio também, que você falou, né? Sim, Existem só esses dois tipos? Quais são essas diferenças? não, tem a colorida também. A verde é baixa visão, né? No caso, para quem tem baixa visão. A, essa alumínio é para a pessoa totalmente cego, né? E a colorida é cego surdo. Quem for cego surdo usa a bengala colorida, no caso. E então daí ela identifica. Eu assim, eu aprendi isso aí por causa da associação lá que eu faço parte. Mas hoje, por exemplo, nós, principalmente nós baixa visão, a gente tem vários recursos, né? Eu, por exemplo, assim, hoje eu estudo tecnologia da informação e comecei recente ciências contábeis que eu consegui pelo ProUni. Mas hoje, assim, tem recursos aí, tipo, eletrônicos que nos auxiliam bastante, bastante mesmo. Vários aplicativos aí que não deixam mais a gente na mão, né? Então, eu acho assim, ó, o baixa visão, principalmente, que é o invisível, ele tem que usar bastante o que for a favor dele para não passar as dificuldades. Porque eu acho que a pior dificuldade que tem é você sofrer humilhação ou coisa dessa natureza, ser mal entendido, né? Uma coisa que é curiosa é você falar das cores das bengalas, né? Isso, quem deveria saber mais são as pessoas que enxergam, né? Tá Porque, bom. por exemplo, para quem tem baixa visão ou para quem é cego total, não vai enxergar a cor da bengala do outro, né? Quem deve saber isso são as pessoas videntes. E isso entra tudo na questão da educação mesmo, né? Informação, educação, política pública para isso. Você fala que de médico todo mundo tem um pouco, você falou, né? Às Sim, vezes a gente sai na rua e pede alguma informação, sempre tem alguém, né? Que nem você falou, ou manda usar óculos, ou fala de alguma cirurgia, ou fala de algum médico, né? Geralmente a pessoa quer aconselhar, mas são poucas aquelas pessoas que se dispõem e falam, como é que eu posso te ajudar então? é verdade. Eu digo sempre assim, diante do poder público, a Lei 13.146, eu acredito que não existe, sabe? Porque, assim, ó, o Brasil, o símbolo da deficiência no Brasil é uma cadeira de roda. Então, para muitos, o deficiente, eu acredito que para eles é só quem usa cadeira de roda, né? Não tá, sendo que o baixa visão também se encaixa, né, na deficiência. Eu, exemplo, assim, ó, eu consegui, não sei se foi 2 anos atrás, porque eu prestei 3 Enem. Aí, um dos Enems eu consegui uma bolsa numa faculdade aqui da minha cidade, e eu fui na faculdade, e a faculdade não quis me aceitar porque eu tinha baixa visão. Simplesmente, eu fui falar com o diretor da faculdade, e simplesmente era uma senhora, ela disse, olha, infelizmente a faculdade não está preparada para receber uma pessoa da tua natureza. Por quê? Porque a pessoa ou é evidente ou é cego, baixa visão não aparece, né? Então, daí, assim, ó, ali eu senti, assim, que, infelizmente, a gente é um pouco meio invisível mesmo. Que coisa, né? É um baque a pessoa falar isso, mas por outro lado a pessoa foi sincera, né? Foi sincera, não está preparado para receber, Exato. mas poderia ter preparado, né, Claudemir? Só que, Poderia. assim, ó, o que que acontece? Eu acho, assim, que aí, já que nós estamos falando, aí o que falta é um pouco de fiscalização dos poderes públicos e o cumprimento da lei. Porque, por exemplo, quando a minha esposa ficou cadeirante, eu fui obrigado a ir junto com ela para o colégio porque ela queria estudar, porque ela queria terminar o ensino médio. E só que nós chegamos no colégio, o colégio não tinha rampa de acesso para o cadeirante entrar. Aí a gente foi para ir na Secretaria da Educação. Chegamos lá também não tinha rampa. Aí mandaram ir na sétima CREA, que é a que tem Passo Fundo. Chegamos lá também não tinha rampa. Então, assim, ó, já vem, ó, eles já começa lá em cima o descumprimento da lei para até chegar até nós.
Então, eu acho que aí devia de ter, acredito eu, que um olhar diferente para a pessoa com deficiência. Falta, talvez até falta mais união das associações de deficientes, de uma maneira geral, né, de cegos, de surdos, de cadeirantes, para cobrar isso, né, para fazer um pouco de barulho e cobrar isso, porque muitas vezes sem barulho não vai, né? Mas na verdade é assim, ó, às vezes não é tanto falta de cobrança, porque, por exemplo, quando a gente foi ali no colégio, quando nós chegamos ali não tinha rampa. Quando a gente saiu dali já tinha rampa. Por quê? Porque a gente começou a exigir, sabe? A gente começou a exigir e tipo assim, a lei que eu a recém citei, o colégio não tinha conhecimento. Aí eu cheguei a comentar que o aluno com deficiência ele pode participar do colégio regular juntamente com os outros alunos, né? Só que o que acontece? Os professores eles não estão preparados e eles usam a bengala no caso. Eles dizem, nós somos muito mal remunerados e a gente não vai estar passando uma aula para um aluno diferente dos outros, né? E o que acontece é isso aí. Eu só consegui me formar no ensino médio ali, por quê? Porque eu usei a lei, né? Eu usei a lei. Se vocês não me derem auxílio, aí eu vou procurar o poder público. Vocês são obrigados a me aceitarem no colégio. E foi aonde eu consegui fazer terminar o ensino médio. Se fosse por conta deles, infelizmente, não teria acontecido. E que mudanças precisaram ser feitas para que você estudasse naquela época? Olha, para mim, assim, foram feitas, exemplo, Xerox ampliado, né, em fonte 24, que é o que eu conseguia ler, auxílio ditado do quadro, porque eu não enxergo o quadro, né, nem que eu sente, se eu sentar naquela primeira classe, a que estiver reta na minha frente eu enxergo, a já do lado já não enxergo, né, um pouco também por causa da mancha, a minha mancha é periférica, né, que é alguns têm a mancha na visão central, a minha é periférica. E daí, no caso, assim, o que acontecia? Geralmente, os professores, eles iam escrevendo e digitavam para mim. Ou senão, eles iam escrevendo e depois eles me passavam os xerox ali, bem ampliado, para mim conseguir a fazer. E eu acho que isso é uma falta de, não digo que seja incentivo, mas uma falta de conhecimento. Por quê? A lei está ali, ela para ser cumprida. Condições eles têm. Todo colégio tem uma máquina para uma copiadora para tirar o xerox. É só eles fazerem. E o professor, eu acho que todos os professores, 90% dos professores que dão aula, eles falam. Então, não custa o professor ler lá no quadro e digitar para o aluno. Não chega nem a ser como uma rampa, né? Que tem que ser uma mudança estrutural, quebrar, pegar cimento, refazer alguma coisa, né? É uma coisa muito simples, né, Claudemir? Eu acho que Essas que você citou, né? eu acho que a pior mudança é a mudança no material humano mesmo, sabe? Porque assim, hoje tu vai para uma faculdade, a faculdade ela te dá um suporte ali, tipo, tem as primeiras matérias que tu faz ali, geralmente é para acessibilidade. Só que o que os professores, o acadêmico faz? Ele faz aquela matéria somente com nota para passar. Ele não se interessa de fazer aquela matéria para colocar no aprendizado do dia a dia, para ele usar ela. Ele faz, eu passei essa aqui, o que eu quero é dar aula, porque de 100 alunos vai ter um deficiente. E é onde, muitas vezes, o deficiente acaba ficando sempre para trás. É verdade. O que eu tô lendo aqui, só dá para ver minha testa, eu estou vendo aqui do Renan Seixas. Ele fez um comentário aqui falando que um grande problema é que a baixa visão não está tão incluída como qualquer outra deficiência.
somos chamados carinhosamente de falsos cegos, mesmo em instituições aqui em São Paulo, somos chamados assim. Realmente, né, existe esse desconhecimento, essa questão do baixa visão ser muito menos compreendido, né, do que um cego completo. Perfeito. Uma coisa assim que me chama muita atenção é que a neuropatia de Leber, ela não tem uma CID ainda, sabe? Pelo menos é que eu tenha conhecimento, a não ser que eu não tenha conhecimento. Aí a gente vai no oftalmologista, um neurooftalmo, e tu pede ali, ele te põe aquela 54 lá, 54.0, 54.1.2 ali. E daí o que acaba assim, se for 54.0, ele diz que você não tem visão, você tá cego, né? E no caso, o que eu acho que o que está faltando é aquilo que eu falei anteriormente. É um pouco mais de divulgação, e eu acredito assim, ó, um pouco de atenção, por exemplo, o que o rapaz citou aí. Uma instituição não entender que o cara tem baixa visão, então eles não devem descer a instituição. Porque, por exemplo, eu fiz a orientação à mobilidade na CD em Passo Fundo, que lá o deficiente ele é tratado como ele deve ser tratado. Tipo, eu baixa visão, nós éramos em 4 que fazia orientação em mobilidade, a gente era tratado assim como com como que eu posso dizer? Não digo sim com respeito, mas a gente era tratado como a gente devia ser tratado. É. Aqui tem uma rampa, aqui tem uma escada, aqui tem um meio-fio, esse tipo de coisa. Aprender a usar bengala. Porque eu acho que a instituição, se já é uma instituição, uma palavra dessa já é um preconceito com as pessoas. Exatamente. E como que foi quando você voltou a estudar agora essa questão tanto da adaptação dos materiais quanto o material humano que você citou, os professores? Olha, foi terrível, na verdade. Por quê? Em primeiro lugar, eu tinha trauma de colégio. Porque eu sofri muito bullying por eu ter baixa visão. Era chamado de cego, de ceguinho, tipo coisa assim, que nem o rapaz disse, falso cego, ou tá se fazendo, coisa dessa natureza. E aí, assim, no começo, para mim foi difícil, por quê? Porque eu queria enxergar e eu não conseguia. E eu tinha medo de me expor, sabe? E aí, no começo, foi um pouco difícil, mas aí, assim, ó, a partir do momento que eu vi que eu tinha amparo para mim procurar que eles exigiam meus direitos, eu fui conseguir, na verdade, assim, ó, todos os professores, teve professores assim, que ele fazia as coisas com muito mal vontade, fazia porque era obrigado, mas eles fizeram. E, tipo, quanto material ampliado, geralmente todos eles me davam material ampliado. Já traziam uma prova, já traziam ampliado para mim fazer essa prova, para mim não estar dependendo de fazer outra coisa. Ou eles copiavam, eles mesmos faziam com a letra deles, bem grande, assim, e me entregavam. Ó, a tua prova é essa aqui para você fazer. Entendi. E a questão dos colegas, Claudemir, como é que você vê a reação dos colegas tendo uma pessoa baixa visão na sala? Olha, assim, ó, eu na minha sala, que daí eu estudei no EJA, né, eram adultos, né, não eram crianças. Piadinha sempre tem, na verdade, né? Piadinha, deixa de lado, porque, por exemplo, assim, você não vai fazer porque você não enxerga, você não pode fazer porque você não enxerga. Mas assim como tem, tipo, a parceria, tipo, eu tive um colega meu que ficou os 3 anos que eu estudei ali fazendo o ensino médio, ele foi o cara que teve do meu lado, ele chegava a sentar do meu lado para meditar as coisas. Então, assim, eu tive um apoio muito grande, na verdade. E assim como eu também tive a desatenção, as pessoas assim que procuravam os outros colegas e eu já deixavam fora. E profissionalmente,
Como foi? Você trabalhava quando você recebeu o diagnóstico? Hoje você exerce alguma profissão? Como foi com essa questão da baixa visão? Olha, eu, na verdade, assim, ó, eu sempre. Na verdade, eu me criei trabalhando, assim, eu sempre trabalhei, né? Mas sempre foi um serviço braçal, no caso. Aí, acho que quase uns 20 anos ali, eu tive a oportunidade de fazer um curso de marcenaria. Fazer móveis sob medida, coisas nessa natureza aí. E eu acabei fazendo. O curso era pelo Cine, na época ali, era do Estado, um curso do Estado. E eu acabei fazendo aquele curso e eu acabei me aperfeiçoando, sabe? Não muito na teoria, mas na prática, porque eu peguei e eu fui atrás. E eu trabalhei muito tempo, na verdade, e, e assim, até que a minha visão permitiu, né? Chegou uma hora que a minha visão não permitiu mais. Aí eu já não enxergava mais uma trena, não enxergava mais um paquímetro, não sabia mais o que era para ser feito, e ali foi aonde eu comecei a minha correria. Só que eu, infelizmente, eu peguei uma época, infelizmente ou felizmente, eu peguei uma época em que a Previdência não deixava a pessoa ficar encostada mais que 2 anos. Né? E daí, nessa época aí, eles me deram uma aposentadoria por invalidez. E foi aonde eu, né, me possibilitou eu retomar, tipo, principalmente meus estudos, né? Porque daí hoje, assim, eu posso tirar um tempo para estudar. Não digo que eu não faça nada, né? Eu faço porque aqui em casa, tipo, depois que a minha esposa sofreu o AVC, que ela perdeu os movimentos do lado direito e a voz, eu limpo casa, lavo roupa, faço todos os serviços. E se for preciso fazer alguma coisa assim ainda fora, eu ainda faço, sabe? Mas é mais na base de tatear, né? Não é muito na base do olho, sabe? A gente faz tateando, porque a mente, o que tu aprendeu, tu não desaprende, né? Mas a visão não permite mais. Aí entra muito a adaptação, né? Aquilo que a gente vai se adaptando da nossa maneira. É verdade. O Por que a exemplo, gente precisa na nossa casa. eu antes de ter a baixa visão, assim, eu tocava. E aí hoje ainda consigo tocar. Daí eu fico olhando assim, tipo, mas se eu consigo tocar, porque daí é escutando, eu consigo fazer alguma outra coisa, né? E foi aonde, sim. Eu trabalhei muitos anos na construção civil, tipo, eu no começo eu lia a planta, pegava uma planta, né? E fazia uma casa, minha própria casa, foi eu que fiz. E fazia casa, fazia reformas, né? Tipo assim, tinha que dizer, você era pedreiro. Na minha região não é pedreiro, tem que ser construtor, né? Porque daí tem que fazer meio tudo, tem que fazer parte elétrica, parte hidráulica. Eu fazia tudo isso, sabe? Então, hoje não é que eu desaprendi, eu não desaprendi. A minha visão não me permite mais. Mas eu, assim, se tiver uma pessoa ali que ela esteja me orientando, assim, me dando mais ou menos ali as coordenadas, eu faço tranquilo. Você já dá para perceber assim na sua conversa que você não é uma pessoa que fica parado, né, Claudemir? Não faz parte do seu perfil. Exato. Depois do estudo, você está estudando. Quando você acabar o seu estudo, você tem plano de voltar para o mercado de trabalho de alguma forma? Olha, assim, eu tenho, para mim voltar ao mercado de trabalho, eu tenho duas opções. É somente essas duas opções. Ah, geralmente, que eu quero voltar, né, por causa do salário, porque, infelizmente, assim, ó, o salário que eu ganho hoje, infelizmente, é um salário que só dá para comer e muito mal ainda, né? Porque o salário do governo é pouco, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus por a gente ter esse pouco, porque eu acho que se eu tivesse na ativa, hoje eu não estaria mais conseguindo trabalhar, eu não sei o que seria da minha vida. Mas eu tenho duas opções para me voltar. Uma delas, se eu conseguir passar num concurso público, que daí eu entro com lei de cotas, né? Porque eu já não sou mais criança, eu já tenho 40 anos. Ou que eu consiga montar um escritório, né? No caso, para mim
trabalhar para mim voltar, né? Porque já tive empresa registrada, no caso, para mim voltar a ter meu próprio negócio. Daí eu voltaria. Para mim, trabalhar no setor privado e ser funcionário, assim, colaborador de alguma empresa, eu não pretendo mais. Até pela questão de adaptação também, você vê como um problema, não, eu não digo um problema, mas uma questão, né? É mais um É, desafio para passar. exato, porque assim, por que que eu te digo que no setor privado eu não quero mais? Por quê? Porque assim, eu já vivi os dois lados. Eu já fui empregado e já fui o empregador, no caso, né? Eu já fui o dono da minha própria empresa. E a empresa, ela exige muito do empregado. E hoje, se tu cai com uma lei de cotas dentro de uma empresa, a empresa, ela quer cumprir a lei de cotas, mas ela quer que o funcionário cumpra a mesma atividade que uma pessoa vidente consegue cumprir. E eu acho que é onde eu não conseguiria, na verdade. Porque, por exemplo, se hoje eu trabalhasse no RH de uma empresa, que é uma das coisas que eu tenho um pouco de conhecimento, que, digamos assim, não é o meu forte, né? Mas eu tenho um pouco de conhecimento, eles vão querer que eu desenvolva ali, que eu faça o trabalho que um vidente faz e que sabe até mais, né? E sendo que às vezes eu não vou conseguir. Isso é uma das questões que uma outra pessoa aqui que foi entrevistado já falou. Muitas vezes, para um vidente, ele tem que provar X. E para um deficiente, ele tem que provar 2x. Exatamente. Porque eu, por exemplo, assim, ó, o meu computador, esse que eu tenho agora aqui, e eu tenho várias adaptações, sabe? O outro que eu tinha, que no caso ele bugou, ele era touchscreen, daí ele era mais fácil de mexer para mim, no meu caso, que daí eu mexia com os dedos na tela. Mas eu, assim, por exemplo, para mim estudar, as coisas já assim, eu já entro com a lupa no meu computador e eu já uso ali um leitor. É, por exemplo, hoje eu estou usando o direto do Edge, mas, tipo, já usei NVDA, já usei o Devox 12, porque sem esses recursos eu não conseguiria fazer, não tenho como, né? Não existe, principalmente parte de códigos aí que não tem, infelizmente, não tem como eu divulgar. Não tem empresas que não até estão dispostas a cumprir a lei, mas hora que vê todas as adaptações, tudo aquilo que é necessário, aí começam a vir os problemas, né? E É, muitas vezes pode recair no funcionário mesmo, igual você falou, eu vou cobrar para que ele faça e tenha resultado, né? Não é, perca tempo fazendo as coisas. por exemplo, assim, ó, quando eu trabalhei numa empresa que eu trabalhei na parte, na verdade eu fiquei pouco tempo, né, na parte de departamento pessoal, eu fazia lançamentos, lidava com a parte financeira, né? Tipo assim, ó, eles chegavam, tipo, tinha dias ali, 2, 3, 4 dias ali que tu ficava lá matando tempo. Mas de repente eles traziam a acumulação ali de folhas e folhas de pagamento, coisa de entrada e saída, que eles queriam que tu fizesse 500 folhas num dia. No caso, o chefe, né, que é o empregador, ele chega ali e diz, ó, tu faça isso e te vira. Ele não diz assim, 6 horas, bate o horário, tu vai para casa. Tu faz e te vira que eu preciso para amanhã. E daí tu tem que, às vezes, virar as horas. Qual é o meu maior problema? O meu maior problema, que até eu relatei para outra moça, eu tenho fotofobia. E eu já, digamos, a luz do computador, ela me cansa. Então, assim, ó, eu tenho que dar uma pegada no computador, parar, descansar os olhos, geralmente no escuro, né? Ficar no escuro, e depois eu voltar de novo, porque senão eu não aguento.
não é má vontade, né, Claudemir? São coisas que acabam demorando mais mesmo, né? Naturalmente. Infelizmente, sim. Isso me causa, às vezes me causa uma irritação, sabe? Só que daí entra naquela parte de aceitação que eu te falei antes, sabe? Eu me irrito, eu acabo me irritando porque assim, ó, eu conseguia fazer, hoje eu não consigo. Mas aí tu vai para a parte de aceitação. Ah, mas eu tenho a Leber, é por motivo da Leber que eu não consigo. Porque não é falta de vontade, né? É, é a limitação mesmo. Esse saber lidar, aí entra o que você falou muito da questão do psicológico, né? Quando a gente tem alguém para ajudar, seja um profissional, seja um grupo para auxiliar, para você conversar, mesmo que seja, não seja exatamente sobre aquilo, mas entre pessoas iguais que estão conversando alguma coisa que todo mundo se entende, faz a diferença, né? Exato, falam a mesma língua, né, no caso. Exato. Eu fui numa confraternização antes da pandemia, ali em Passo Fundo, no Gran Palácio, Tapassem, e eu cheguei lá assim, eu me senti assim que eu estava em família, porque lá todo mundo baixa visão, todo mundo cego, assim, digamos, né? Não estou generalizando, mas fazendo um exemplo, né? Alguns cegos, outros baixa visão, mas todo mundo assim conversando e convivendo normalmente, sabe? Para eles lá ninguém tinha defeito. Aí quando às vezes tu chega no meio de videntes, aí porque você tem a baixa visão, daí acontece o que o rapaz falou ali. Ah, mas você é cego, você tem baixa visão, você se faz de cego, coisa assim, e daí acaba tu tendo que dar explicação, e isso acaba te constrangindo muitas vezes. É, é verdade. Ou então o tal do, mas você não está vendo, né? Ou então, não, tá ali, ó. Né? Às vezes a pessoa não fala, você não está vendo, né? Mas entre conhecidos, mas tá ali, ó. Às vezes a pessoa esquece, né? Eu, por exemplo, ainda tenho o problema do daltonismo, né? Daí, no caso, assim, às vezes eu me pergunto, pô, cara, você não viu um carro verde? Mas que verde, né? Então, assim, para mim, às vezes, é um pouco mais complicado, né? E daí, para mim, ou é preto, ou é branco, ou é cinza. Então, daí, assim, o que que acontece? Tu tem que, às vezes, dar essa explicação além daquilo que é necessário, né? Mas isso eu aprendi, eu aprendi a lidar. Que bom, que bom. Ó, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Infelizmente, a conversa está muito boa, né? Você falou de aprender a lidar, tem tanta coisa. Uma vez eu tomei uma bronca de um cara por causa de óculos, e ele falou para mim que cadê seu óculos? Né? Um atendente de um ponto de ônibus, e eu cheguei para pegar um ônibus e perguntei, eu falei, Deus, o senhor me avisa quando for? E cadê seu óculos? Sabe? Ele foi até meio grosseiro. Aí eu expliquei para ele o que que era, e depois eu vi que ele ficou assim meio sem graça, né? A gente tem que aprender a lidar, né, Claudemir? Tanto para não ficar com raiva da outra pessoa, porque às vezes você acaba ficando com raiva da pessoa ser grosseira ou vir com alguma resposta desse tipo, e também para não se frustrar, né? Não É, ficar mas, chateado mas às com vezes é alguma situação. necessário tu ser um pouco rude, sabe? Porque eu, por exemplo, se uma pessoa chega em mim e diz assim, ah, por que tu não faz tal coisa? Eu digo, não sabia que você era médico. Ué, mas por quê? Eu digo, mas claro, se você já vem me dando um diagnóstico, né? Eu sei o que que eu tenho, eu sei a minha dificuldade, né? E que nem hoje, assim, uma das coisas assim que me ajuda muito é uma espécie de telelupa que eu tenho, um monóculo, uma que é com regulagem, aquela ajuda. Tipo, eu em ponto de ônibus, eu aqui na minha cidade não tenho ônibus, sabe? É uma cidade pequena. Mas se eu for a Passo Fundo, eu preciso de ajuda para pegar o ônibus. Mas tem hoje uns aplicativos aí que ajudam a pegar o ônibus, tem o Sullivan, que é um bom aplicativo, e tem um aplicativo geralmente o pessoal usa, que ele avisa quando o ônibus está chegando, mas eu não tenho conhecimento desse aplicativo porque na minha cidade não tem. Mas é aquilo que eu te falei antes, nós temos que começar a usar a tecnologia a nosso favor, porque senão a gente vai
vai precisar de pessoas arrogantes, eles vão dizer, e o teu óculos? Isso é verdade. Você tem razão também. E ao mesmo tempo, né, eu acredito nisso que você falou, da tecnologia, mas eu também acredito que às vezes é bom a gente fazer uma certa cara de alface e explicar para alguém, porque isso pode despertar a curiosidade e a pessoa comentar com alguém, talvez procurar, enfim, é uma forma que tem de aguçar a curiosidade da pessoa para ela saber que existe uma doença que afeta o olho e que não é miopia, e que não é glaucoma, né? E que não é algum acidente de pancada de cabeça, ou algum AVC que às vezes a pessoa tem, ou bolada no olho, que nem eu já vi, né? Existe uma doença, existe baixa visão. Né? É interessante que as pessoas saibam, existe baixa visão, não é só cego e vidente. Eu Bom, acho que tinha que ser mais divulgado, né? Acho que a divulgação entra em ação aí. bom, para gente encerrar, Claudemir, primeiro eu gostaria de te agradecer. Eu te agradeço, né, mais uma vez você ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa muito gostosa, muito proveitosa, muito provocativa e muito inteligente nessa questão do que pode ser feito. Né? A gente tem que fazer isso e chegando nos ouvidos dos maiores, de quem tem condição, para ir melhorando realmente a sociedade como um todo. Eu agradeço aquelas pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, mostrem para outras pessoas. Quem sabe alguém passou por uma perda súbita de visão, não está encontrando o diagnóstico, quem sabe seja Lyon, né? Quem sabe passando por um profissional de saúde, a pessoa também se antene, vá pesquisar. Isso com certeza vai melhorar a vida de outras pessoas. Para encerrar, Claudemir, eu passo para você a palavra para que você fale. Você falou que tem que divulgar, então dê sua opinião, deixa aqui sua mensagem do como você acha que isso deve ser feito, como as pessoas podem ajudar as pessoas de uma maneira geral nesse sentido, e também dá uma pincelada na questão da importância do apoio. Uma pessoa que esteja passando por uma situação parecida, como ela pode conseguir esse apoio psicológico? Muito bem. A primeira coisa eu acho assim, ó, nós devíamos hoje, já que tudo é tecnologia, né, criar a hashtag nós existimos, nós somos seres humanos. É a primeira coisa, eu acho. A segunda, eu acho assim, ó, nós não temos vergonha de falar. Nós somos portador de Lyon, nós temos neuropatia de Leber e nós precisamos de ajuda. Nós temos baixa visão, e nós temos um problema e acabar com essa digamos assim, tem muita gente que tem vergonha de se expor, né? Quanto à ajuda, eu acho que a primeira ajuda começa dentro de casa, né? Se tu nota que tem o teu filho, o teu sobrinho, teu amigo, não seja pejorativo, né? Vai e conversa com ele e vai tentando ver qual é a situação, quem sabe tendo um diagnóstico mais cedo, encontra a solução mais cedo. E eu acho assim, o que outra coisa também que seria muito viável nesse momento é a gente começar a fazer uma maior divulgação para que chegue até nossas autoridades, né? Porque quando chegar até lá, eles vão ver que nós somos um bem necessário, né? Porque a gente tem baixa visão, mas a gente vive, a gente paga imposto, a gente tem o poder do voto também, a gente faz as coisas, e eu acho que nós existimos e a gente é um ser humano e está aqui, e precisamos de mais auxílio, mais ser visto no caso, né? Eu acho que essa seria a minha opinião. Tá joia, Claudemir. Muito bom. Tá aí para ser pensado. Tá aí uma sugestão para que as pessoas entrem nessa luta com a gente, para que a gente divulgue e exija o direito, né? Para que mais pessoas tenham diagnóstico e não fiquem no escuro, sem saber o que está acontecendo, como a gente ficou durante tanto tempo. Verdade. Claudemir, gratidão por ter participado, gratidão por ter aceito o nosso convite, gratidão a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, e gratidão ao Instituto Reconvexo
por me dar essa oportunidade de fazer esse trabalho que eu acho tão importante, que eu me sinto tão útil. Até a próxima. Obrigado. Tudo de bom. Gratidão para todos nós.